E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? É quase que necessário, então é necessário para uma galáxia ter um buraco negro supermassivo para a gravidade funcionar do jeito que ela está funcionando, por exemplo, aqui na nossa. Tem uma relação que a gente observa entre a galáxia e o buraco negro, mas não é uma relação gravitacional. A gente até pensa, né, que a galáxia está ali e está orbitando o buraco negro. Mas quando a gente faz os cálculos, mostra que o buraco negro ele só interfere numa região muito pequena. Então, assim, ele não consegue interferir na gente, por exemplo, no sistema solar que está na borda da galáxia. Então, a gente está orbitando ali por conservação de momento angular. Porque quando formou a galáxia, era uma nuvem que estava girando e ela continuou girando. Então, foi formando estrelas, etc. Então, a gente só está conservação de momento angular, porque não perdeu. Só que a supermassiva está no centro. Está no centro. Provavelmente, ou ele foi jogado para lá, de alguma forma. Tem uma coisa que a gente chama de fricção gravitacional. Então, ele é chutado de forma gravitacional para ali, por estrelas próximas a ele. Não seria, tipo, a galáxia inteira. Então, ele seria chutado ali para o centro. Essa é uma das ideias. E a segunda ideia é que ele se formou primeiro, né? Que veio ele primeiro e depois a galáxia. Então, que aí ele foi juntando matéria e aí sim, teve um efeito gravitacional, mas depois de um tempo acabou tendo um gás que está orbitando ali e, enfim, teve essa coevolução entre os dois. Mas a gente não sabe. Até a gente fala que é a piada do ovo da galinha. Que veio primeiro, ovo ou galinha. E na astronomia tem a versão da astronomia, que é o que veio primeiro, o buraco negro ou a galáxia. A gente não sabe. Então, assim, é uma das perguntas. E o James Webb que vai tentar responder isso aí. Mas você tinha dito que alguns buracos negros poderiam ter sido gerados ali segundos depois do Big Bang, né? Sim, que seriam os primordiais, né? E aí esses buracos negros eles poderiam ter vários tamanhos, desde supermassivos até de tamanho de átomos mesmo. Então, mas a gente nunca observou. E a ideia seria que a gente observasse pelo menos explosões de buracos negros, que seriam exatamente por radiação Hawking. Ele vai perdendo energia cada vez mais rápido. E o que é perder energia de forma rápida? É uma explosão. E a gente já teria observado isso em algum lugar, mas a gente nunca observou. Então, aí que entra em xeque essa questão se existiu os primordiais ou não. Então, mas tem gente assim, buscando buracos negros primordiais, se eles existem, se formaram. Então, assim, é uma das questões. Interessante. O que a gente sabe hoje sobre a origem do universo? Assim? O que a gente tem que é certeza? Assim, certeza, acho que é complicado. Mas, assim, o que está convergindo, e isso é uma coisa que já é meio que aceita pela comunidade da astronomia e da física em geral, né? É a questão do Big Bang ter originado o universo. Por quê? Porque a gente percebe que as galáxias elas estão se afastando da gente cada vez mais rápido, então elas estão se afastando aceleradamente. Só que se elas estão se afastando, alguma hora elas estavam, né? Se você fazer o videozinho, rebobinar o vídeo, vai retornar, né? Então, quer dizer, se ela está indo para cá, alguma hora ela tava nesse ponto aqui. Só que se você for voltando isso para o passado, claro, usando a física e a astronomia, assim, respeitando a física e a astronomia, voltando para o passado, algum momento tudo isso era um ponto. E isso, então, seria o Big Bang. Tudo veio dali. Então, isso é meio que aceito já dentro da astronomia. Claro, a gente não pode bater o martelo que volta pelo problema do método científico, a gente não tem observações disso acontecendo, mas já é aceito dentro da astronomia e da física, que foi o Big Bang. Era uma singularidade no centro que explodiu, né, e se formou o universo. Só que o universo ainda tá se formando, né? Tá se formando. Inclusive, se você faz os cálculos, assim, né, das hipóteses das fases que o universo pode passar, a gente tá meio que na idade jovem do universo ainda. O universo ainda tem muito tempo pela frente, assim, e a gente tá assim, no comecinho dele, se for considerar tudo que a gente sabe da física, né? E se for considerar a morte térmica dele, assim, a gente tá bem no comecinho mesmo, acho que no 1% de vida do universo. Inclusive, tem até estrelas que são anãs vermelhas, que a gente fala que elas se formaram... Se elas se formou no momento que o Big Bang aconteceu, isso, assim, é impossível uma estrela se formar no momento do Big Bang. Mas supondo
que essas anãs vermelhas se formou. Desde lá até agora, ela só queimou 1% do combustível dela. Caramba. Então, assim, tem 99% ainda para essas estrelas queimar. E o universo, então, assim, ainda tem muito tempo pela frente. Então, assim, é louco pensar que a gente realmente está no comecinho do universo, inclusive no comecinho dessa era que a gente chama de Era das Estrelas. Que é a era que a gente vive agora no universo. E quais que foram as outras eras? Então, a primeira teve a Era da Inflação, que aconteceu, foi assim, o universo se formou, né? Então, assim, ocorreu o Big Bang. Os primeiros, assim, 10 a menos 32, 0.00032, tem 32 zeros, 1 segundo, é o tempo que a gente não sabe o que aconteceu. Isso é o tempo de Planck. E, assim, pode parecer muito pouco, mas aquilo ali faz toda a diferença. Porque ali aconteceu alguma coisa que definiu todo o universo como a gente conhece. Inclusive as 4 forças, que seriam a força forte, fraca, eletrostática e a gravitacional. Porque antes disso, a física era outra física. E como que a gente sabe disso? Porque até esse tempo, a gente sabe tudo o que aconteceu. Mas nesses pequenos... Nossa, nem sei fazer, menos 32 segundos, a gente não sabe, não tem ideia. E a gente já tem provas em laboratório que essas forças elas podem se juntar em certos ambientes. Então, a força elétrica, a força forte, a força fraca e a força gravitacional, elas provavelmente eram uma força só no começo. E essa é uma física que a gente não está acostumado, a gente não trabalha com essa física, porque no nosso mundo são 4 forças diferentes. Mas, enfim, mas ali até a gente não sabe o que aconteceu nesse tempo. É uma era, assim, ponto de interrogação. Tem gente que estuda isso aí? Tem muita gente que estuda. Inclusive, tem gente no Brasil que estuda... lá em São Carlos, na USP de São Carlos. Eles trabalham com partículas aceleradas. Só que essas partículas teriam uma energia tão grande que, assim, seria próximo da energia que estava ali logo depois que o Big Bang se formou. Que é uma energia extrema. Então, entender essas partículas, quem sabe, nos explica um pouco da física do que estava acontecendo ali. Então, tem gente estudando, inclusive tem o CTA, que é um telescópio que vai trabalhar exatamente com esse tipo de partícula, que é para entender melhor o que aconteceu ali nos primeiros, assim, momentos do universo. Incrível isso, né? Sim, é louco pensar que a gente sabe... assim, menos 32 parece nada, né? Porque a gente nem consegue conceber esse tempo. Então, mas é onde está toda a resposta, basicamente está ali. Mas ali, então, assim, logo depois disso acontecer, então o universo sofreu... Aí que tá. E isso é uma das coisas assim, que eu acho extremamente interessante da astronomia, do universo. Quando a gente fala de universo expandindo aceleradamente, a gente sempre pensa que ele sempre esteve expandindo aceleradamente. Mas não, o universo ele teve 2 momentos de expansão acelerada. O primeiro foi logo depois do Big Bang, que a gente chama de Era da Inflação. Essa era da inflação, ela durou também, tipo, 10 a menos 3 segundos, muito pouco. E foi um momento que o universo era do tamanho de uma bola de tênis para o tamanho da Via Láctea. E isso durou 10 a menos 3, ele se expandiu tão rápido assim. E essa era chama Era da Inflação. E a gente tem provas dessa Era da Inflação, porque onde a gente olha no universo, ele é homogêneo. Então, você olha para cá, você observa quase a mesma coisa que aqui. É claro, as galáxias não são as mesmas, mas você não sabe diferenciar. Se eu te mostrar 2 fotos, você não sabe se é desse lado ou desse lado, porque ele é homogêneo. Então, isso é a prova de que não teve tempo para o universo conversar. A luz não teve tempo de passar para cá, para ser tão igual nos 2 pontos. Então, teve que ocorrer esse momento de inflação, que foi muito rápido, que assim, era igual, tudo era igual ali, rápido. Quando era muito pequeno, era tudo igual. E na hora que expandiu, aí criou essa homogeneidade que a gente chama. Então, essa foi a Era da Inflação. Depois disso, começou a Era... Aí tem uma era que é a Era de ionização, que foi formando os primeiros átomos, as primeiras partículas, na verdade. E aí veio a Era das Trevas. A Era das Trevas é também um dos limites da astronomia, porque a gente não consegue observar o comecinho do universo, justamente porque existiu essa era que os fótons não conseguiam escapar, porque era tudo muito longe, então assim, era tudo muito denso e muito longe, então os fótons não estavam conseguindo escapar dessa... Mas como se fosse uma nuvem mesmo de... Só que isso é o universo inteiro, era uma nuvem, que os fótons não tinha brilho, não conseguia brilhar. A partir daí, o universo foi se esfriando,
E esfriar é uma coisa muito importante, porque as estrelas elas se formam em nuvens frias, elas não conseguem se formar em coisas quentes, então elas precisam colapsar coisas frias. Então, desde que o universo foi, assim, o Big Bang era extremamente quente, e aí foi esfriando, isso passou, sei lá, 300 milhões de anos, por muito tempo, e aí esfriou o suficiente que começou a colapsar, nuvens começou a colapsar, e formou as primeiras estrelas. E aí, a partir do momento que as primeiras estrelas foram formadas, que é, inclusive, esse momento que o James Webb pretende observar, que é as primeiras estrelas se formando, começou a Era das Estrelas, que é a era que a gente está vivendo agora. Só que essa era, ela vai durar até a última estrela morrer, né? Então, assim, tem muito tempo ainda pela frente. A gente está exatamente no comecinho dela, que é quando as estrelas acabaram de se formar. Então, assim, a gente tem muito tempo ainda na Era das Estrelas, e aí, a partir daí, tem as outras eras que são esperadas no universo. Que loucura isso, cara.